Saúde, paz e prosperidade em nome de Jesus, amém? Vamos iniciar mais uma reunião em nome de Jesus, mas antes, vamos levantar nossas mãos, ligar nosso pensamento em Deus, para que Deus possa abençoar essa pregação. Senhor, meu Deus do Pai, eu lhe agradeço, Senhor Jesus, com mais oportunidade, meu Pai, de estar falando da Tua palavra nesse momento, Senhor Jesus. Que o Senhor me use, pois sem Ti eu não sou nada, sem Ti nada posso fazer, Senhor Jesus. Toque minha vida, meu Pai. Faça que eu fale a Sua palavra de acordo com a Tua vontade. Não seja feita a minha, mas sim a Sua. Na minha vida, na vida de cada um que está recebendo essa palavra nesse momento, Senhor Jesus. Nos lares, nos familiares, em todo e qualquer lugar em que essa palavra alcançar, Senhor Jesus. Seu milagre seja feito de maneira especial. Prepare nosso coração, Senhor Jesus, para que possamos receber o seu melhor, que é a Tua palavra. Eu lhe peço e lhe agradeço. Vontade seja feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje, nós vamos falar de Números. Números capítulo 9, versículo 15. Quando vocês vão procurando, eu vou lendo o título. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. Esse versículo aqui vai falar bastante sobre como a nuvem guiava os israelitas no momento depois que saíram do Egito. Vamos iniciar agora a leitura. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo, com uma aparência de fogo até a manhã. E assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. Alcançando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam. E segundo o dito do Senhor, partiam da guarda do Senhor. Tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Amém? Que a palavra diz sobre a nuvem que guiava o tabernáculo. Os israelitas, um tempo depois de ter saído do Egito, eles foram do deserto à busca da terra prometida. Aí eles ficaram um tempo no deserto, até que Deus começou a guiar eles. Depois de criar o tabernáculo, Deus colocou uma nuvem para que guiasse. Se a nuvem andasse, eles andavam para o tabernáculo. Se a nuvem parasse, eles paravam para o tabernáculo. E é que diz no 17: mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, pois ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Ou seja, é um jeito que Deus achou de guiar eles para o caminho e para o tempo dele. Ele usava a nuvem para que mostrasse o caminho para onde eles tinham que ir. A nuvem andava, eles andavam para o tabernáculo. A nuvem parava, eles paravam para o tabernáculo. Isso é uma forma de Deus mostrar a soberania dele, mostrar também a direção dele, como ele queria que fosse feito e como Deus também queria que fosse no tempo dele. O tempo de chegar, o tempo de andar, o tempo de parar. Trazendo para nós hoje é o tempo. A gente tem que ter consciência que a gente necessita de muitas coisas, só que a gente não recebe no tempo que a gente quer, mas sim no tempo de Deus. Deus tem um tempo para tudo. Tempo de colher, tempo de semear, tempo de plantar,
tem tempo para todas as coisas. Por isso que é importante também sempre ter tempo para Deus. Tempo de falar com Ele, de orar, ler Bíblia. A gente tem que tirar um tempo para Ele. E também nunca perder a fé. Porque às vezes a gente não recebe na hora que a gente quer. Mas se a gente persistir, não desistir, não desanimar, a gente vai acabar alcançando nossa bênção. Porque a bênção muitas vezes está próxima. É só a gente não desistir. Usando o exemplo de Daniel. Daniel esperava muito a bênção dele. Ele precisou orar e jejuar 21 dias. Ele orou no primeiro, a bênção não veio. A segunda, a bênção não veio. Aí no 21º dia que a bênção veio. Porque o inimigo estava tentando impedir. Estava colocando os demônios para barrar a bênção. Só que no 21º dia não teve jeito. A ação de Deus foi mais forte e acabou quebrando a barreira do inimigo e a bênção veio. Trazendo para nós também, não é difícil, não é diferente. A gente também vai receber a bênção de acordo com o tempo de Deus. Às vezes falta só um pouco de fé para nós, para que a gente consiga receber a bênção. Para que Deus consiga operar tudo o que Ele tem para as nossas vidas. Basta a gente crer e tomar posse. E também, trazendo aqui também na palavra, a obediência deles. Porque conforme a nuvem ia indo, ia andando, ia guiando, eles foram obedecendo e foram levando o tabernáculo de acordo com a ordenança da nuvem. Eles poderiam muito bem ser rebeldes e falar: ah não, a nuvem vai na frente da pelas mãos, agora eles estão fazendo tal coisa. Mas não, eles preferiram ser obedientes, obedecer a ordenança de Deus, que foi representado pela nuvem naquele momento. E foi a nuvem que guiava eles, que guiava o tabernáculo. Eles resolveram ser obedientes e foram guiados pela nuvem. E é isso que Deus quer de nós, obediência. Isso que nós também precisamos, ser obedientes à palavra de Deus, ser obediente aos nossos líderes, ser obediente às ordenanças de Deus e também às leis do mundo. Que nem agora estamos na época de pandemia, a gente tem que obedecer à lei do mundo, mesmo que a gente não queira. Temos que usar máscara, álcool gel, se proteger dessa pandemia. Porque a gente, usando todas as proteções necessárias, essa pandemia não vai nos alcançar. Mas se a gente quiser ser rebelde e querer fazer da nossa vontade, infelizmente, querendo ou não, pode ser que acabe pegando na gente. Porque a gente vai estar sendo rebelde. Porque não adianta a gente querer fazer só a nossa vontade. E tem que fazer a vontade dos nossos líderes, tanto natural como líder espiritual, como o próprio Deus nos ordena. É a obediência que quebra a maldição, como diz a palavra de Deus. Eles foram obedientes, eles foram guiados pela nuvem, então eles foram mais do que vencedores. Amém? A prova de hoje diz sobre isso, sobre duas coisas: sobre a vontade de Deus sobre nossas vidas, sobre a paciência que a gente tem que ter, que quando a gente tem paciência, a gente consegue alcançar a nossa vitória. E também temos que ser obedientes aos nossos líderes, temos que ser obedientes, além de Deus, também aos nossos líderes, tanto naturais como espirituais. E quando a gente é obediente, a gente consegue a vitória, a gente consegue alcançar o nosso galardão, com obediência, com bom senso e com sabedoria, sempre sabendo como agir, pedindo a orientação de Deus. Como a nuvem orientou eles, hoje em dia Deus pode usar tanto uma pessoa, como pode falar diretamente, como pode falar através de sonhos, como pode falar também principalmente para a palavra de Deus, para nos orientar sobre qual caminho temos que andar. Na época dos israelitas foi através da nuvem. Na nossa época temos a palavra de Deus. Deus pode usar inúmeras formas para falar conosco, para nos guiar. Basta a gente ter sabedoria, a gente obedecer a ordenança dele. Amém? Antes de encerrar, vamos falar sobre a importância do dízimo e da oferta. Porque mesmo nessa época de pandemia, vem um aluguel, mesmo nessa época de pandemia, vem cobrança, vem contas de luz, vem contas de água. E mais do que acima de toda a pandemia, é a fidelidade com Deus. E o que a palavra de Deus diz em Malaquias 3:7? Dar os dízimos e as ofertas alçadas para a casa do Senhor. Então temos que sempre separar nossos dízimos e nossas ofertas, independente
do que acontecer em nossas vidas. Temos que sempre separar, independente dos acontecimentos cair. Temos que tirar o nosso dízimo e a nossa oferta, que é a obediência. Conforme foi dita a palavra, a obediência ela quebra a maldição. Então, para quem já deu dízimo, glória a Deus. Para quem ainda não deu, separar o dízimo de vocês, que o pastor Luiz, a pastora Sara, os líderes vai estar passando para estar recolhendo os dízimos e as ofertas. Para quem tem o telefone do pastor, da pastora, mandar mensagem, comunicar, avisar se já está pronto ou não. Deixa separado, para que quando os pastores já forem recolher o dízimo e as ofertas para pagar o aluguel e pagar também as contas. Que as contas continuam vindo. E acima de tudo, de dar os dízimos e as ofertas para o pastor e para a pastora, é ser obediente e ser fiel na palavra de Deus. Ser obediente em Malaquias 3,7, que é trazer os dízimos e as ofertas aos sábados. Então temos que ser obedientes. Amém? Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças lhe dou, Senhor Jesus. Eu lhe agradeço por essa oportunidade de estar falando da Tua palavra, Senhor Jesus. Lhe peço, Senhor Jesus, só toque em minha vida, toque na vida de cada um que está recebendo a Sua palavra nesse momento, Senhor Jesus. Opere na vida deles, toda qualquer enfermidade que existir, Senhor Jesus, toda impureza, toda dificuldade, ó Pai, todo mal, seja retirado nesse momento e lançado para o abismo sem direito a retorno. Que saia agora todo o mal, em nome de Jesus. Seu milagre seja feito, que Sua bênção nos alcança, nos abrange e nos fortaleça de uma maneira especial. Que o Senhor nos dê seu direcionamento, da mesma maneira o Senhor deu seu direcionamento para os israelitas, o Senhor dê seu direcionamento e nos guie de acordo com a Sua vontade. O Senhor nos ajude a ter paciência, Senhor Jesus, para que consigamos alcançar a Sua bênção, o Seu galardão e alcançar o reino dos céus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Jesus. Vontade seja feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, Senhor Jesus. Eu lhe agradeço por essa oportunidade e está encerrada essa palavra a partir desse momento, em nome de Jesus. Amém.